Sabias que o Burger King tem mais de 19 mil restaurantes espalhados pelo mundo, está presente em mais de 120 países e gera milhões de vendas ao longo de todo o ano? Se observarmos o mercado de fast food, especialmente de hambúrgueres, vamos perceber que existe basicamente três grandes potências. Uma delas distingue-se claramente pelo tipo de produto que é diferente, enquanto que as outras duas distinguem-se pela cultura, pela identidade, pela experiência que criam. Mas se deixarmos de olhar para as três grandes, vamos perceber que existe um mar de marcas que atuam no mesmo mercado, desde hamburguerias nacionais, hamburguerias internacionais e até as hamburguerias de bairro, que pessoalmente são as minhas favoritas. No entanto, acabamos por ir à mesma para as três maiores. Mas por que é que isto acontece? Será que é realmente pela qualidade do produto? Claramente não há um problema de produto, até porque eu pessoalmente adoro hamburguerias de bairro, porque geralmente considero que têm um produto de melhor qualidade, no entanto vou com bastante frequência ao Burger King. Hoje vamos falar sobre o que é que está por trás do sucesso do Burger King, desde o modelo de negócios, o posicionamento e principalmente o papel do design por trás da reconstrução da marca. O Burger King surgiu em 1954, numa altura em que o conceito de fast food estava a explodir nos Estados Unidos. O Burger King surge num momento em que o mercado de fast food encontra-se saturado, com concorrência direta e com produtos bastante semelhantes. No entanto, quando se apresenta ao mercado, é aqui que se vê a primeira decisão estratégica. Tentou diferenciar-se pelo tipo de produto. Enquanto outras cadeias apostaram num processo de rapidez e padronização, o Burger King optou por um conceito de Flame Grilled e, ao fim de poucos anos, lançou o Whopper, que na altura deixou de ser apenas um produto e passou a ser também o posicionamento da marca. E é por isso que o Whoppers é tão importante para o Burger King. Eles não estavam apenas a vender hambúrgueres, passaram a vender uma percepção de maior qualidade. E isto leva-nos a uma ideia fundamental que muitos empreendedores ignoram. O produto é diferente, mas na verdade é a marca que sustenta essa diferenciação ao longo do tempo. Mas espera lá que eu ainda não me apresentei. Eu sou Lígia Matias, designer gráfica e ajudo empreendedores a terem marcas poderosas. E neste canal falo sobre como podes alinhar o posicionamento estratégico com o visual da tua marca. E agora vamos lá. Mas o crescimento do Burger King não aconteceu apenas por causa do seu produto. No seu desenvolvimento, adotou um modelo de negócios que potencializa o desenvolvimento da marca. Na verdade, mais de 90% dos seus restaurantes são franchaseados. Ou seja, o Burger King não cresceu apenas com o capital próprio. Ele cresceu com investidores, com o desejo de terem um negócio com garantias de sucesso. Isto é extremamente poderoso. No entanto, pode se tornar também perigoso por acrescentar uma variável que é extremamente difícil de controlar. A execução deixa de ser centralizada. Cada franchaseado pode interpretar a marca de forma diferente, comunicar de forma diferente e criar experiências diferentes. E isso cria o maior inimigo de qualquer marca forte, a inconsistência. E é aqui que entra algo que muitos negócios desvalorizam. A identidade visual pode ser utilizada como garantias de sucesso para o franchiser. É controle. É um sistema que garante que, independentemente de quem a executa, a marca continua a ser reconhecida da mesma forma. Durante vários anos o Burger King sofreu exatamente com isto. Se olharmos para a marca antes de 2020, percebemos que existem vários sinais desta fragilidade. Existia excesso de elementos visuais, estilos diferentes em cada ponto de contacto, e na verdade falta de coerência na comunicação. Não existia consistência, então parecia que o cliente não se tornava fiel e facilitava a troca pela concorrência. O nosso cérebro procura padrões. Quando a marca é consistente, o cérebro reconhece rapidamente porque fica na memória. Quando a marca é inconsistente, ele simplesmente esquece. E isto não é opinião, isto é comportamento. E é por isto que marcas fortes parecem mais familiares, mesmo quando as vemos poucas vezes. Depois dos anos 2010, o Burger King começou a perder relevância no mercado. O produto não tinha piorado, no entanto a marca deixou de conseguir acompanhar o contexto. Com cada vez mais franchaseados por todo o mundo, o Burger King perdeu o controle que tinha sobre a sua marca. E sim, é possível uma marca ficar desatualizada mesmo com um produto muito bom. Em 2020, o Burger King faz um dos rebrandings mais relevantes dos últimos anos.
Mas repara, não foi apenas um refresh na marca. Foi uma redefinição estratégica. E eles tomaram decisões muito específicas. Simplificaram o logotipo, eliminaram elementos desnecessários, criaram uma tipografia própria e escolheram cores quentes associadas ao produto. Mas há uma decisão curiosa. Em vez do Burger King olhar apenas para o futuro, ele decidiu olhar para o passado para tornar o seu presente mais relevante. E este rebranding funciona por várias razões. Primeira, a simplicidade. Viajando para as suas raízes, fizeram uma releitura do logotipo que era mais simples e mais fácil de reconhecer. Segunda, a coerência total. Os sacos, os tabuleiros, as lojas, o site, a aplicação, as campanhas de publicidade, as redes sociais, tudo comunica da mesma forma. Depois, aproximaram-se ao seu produto. As cores remetem diretamente aos produtos que utilizam. O pão, a carne, os vegetais, as batatas, tudo comunica na paleta de cores, transmitindo um intuito de materiais naturais. Além disso, a tipografia transmite um toque mais manual por ser mais arredondada, como se tivesse sido feita à mão, o que transmite a ideia de que o produto é artesanal. E a diferenciação emocional. Enquanto os concorrentes comunicam eficiência, o Burger King comunica sabor, irreverência e autenticidade. E isto é o que muitos negócios não percebem. O design é a forma como a estratégia se torna visual. Agora traz isto para o teu negócio. O que é que queres transmitir com o teu negócio? Que tipo de clientes? Que sensações queres que estes clientes sintam? Se a tua marca não é clara, se não é coerente e não transmite confiança, tu vais sentir que a tua marca não comunica com o teu público. O Burger King não cresceu só por causa do produto e muito menos só por causa do marketing. Cresceu, na verdade, porque em momentos críticos soube alinhar a estratégia do negócio, o produto, a sua história e o design. E criou algo que muitos negócios não conseguem fazer: a consistência na percepção. Agora eu quero que penses com honestidade. Se alguém vê o teu negócio hoje pela primeira vez, a percepção está ao nível daquilo que tu realmente entregas? Deixa-me aqui nos comentários o que queres que realmente o teu cliente pense quando vê a tua marca. Se queres construir um negócio que não dependa apenas de anúncios para vender, subscreve o canal. Se queres perceber como aplicar isto na prática, vou-te deixar este vídeo e vou-te deixar também esta playlist onde eu analiso outras marcas de sucesso. Porque entender é importante, mas aplicar é o que realmente muda o teu negócio.